Leia. Com você, Simone. Olá, boa noite a todos, queridos amigos. De fato, essas coisas acontecem, né? A internet muitas vezes nos prega essas peças, né? Os mecanismos aí virtuais, mas faz parte, é assim mesmo. Então, que o amor misericordioso e infinito de Jesus, né, nos acolha uma vez mais. É uma alegria partilharmos juntos, mais uma vez, novamente, do Evangelho do Cristo à luz do Espiritismo. Para a nossa comunicação de hoje, eu não organizei slides, né? Peço até desculpas. Eu fui passar o feriado com a família na fazenda do meu tio, na rocinha lá do meu tio, e esse encontro, né, com a natureza é sempre muito especial. Então, eu me ative apenas a refletir sobre o que nós conversaríamos hoje, a imergir, né, na mensagem, na essência da mensagem, e falei para a nossa comunicação desse domingo, não vou organizar slides como das outras vezes. O importante é nós aqui absorvermos juntos, né, a essência da mensagem de hoje. Trago comigo essa imagem ao fundo, né, já bem significativa, bem simbólica, né, do capítulo que nós trataremos hoje. Nós temos essa responsabilidade, essa missão de refletirmos hoje sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, como Araci bem introduziu, né? Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E é preciso que, inicialmente, nós mencionemos os versículos que inspiraram o referido capítulo. Concentremos-nos hoje, de modo mais especial, no item 8, não vades aos gentios. E neste item, Kardec nos traz o seguinte, a partir do texto narrado por Mateus, no capítulo 10, versículos 5, 6 e 7. Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes ter dado instruções seguintes: não vades aos gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares para onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Há neste trecho uma série de elementos históricos dos quais nós não podemos nos desaperceber. Kardec, cuidadoso e tão didático como era, chama a nossa atenção quando traz à tona essas pistas na transcrição deste texto narrado por Mateus e narrado também por outros evangelistas. E aqui nós temos os gentios, os samaritanos. E aí nós devemos nos perguntar quem são eles? Qual a importância de Jesus ter trazido essas representações em suas palavras? Gentios, naquele contexto, era todo aquele que não era judeu, era todo aquele que era considerado, à época, pagão, aquele que não fazia parte do chamado povo escolhido. Essa classificação era bem definida, era bem demarcada. Ou era-se judeu, ou era-se gentio, pagão. Havia, em torno dessa expressão, esse tipo de significado, de simbologia, de conotação. Já os samaritanos correspondiam às 10 tribos de Israel que haviam montado, organizado, estruturado a capital em Samaria e que não dialogavam, ou seja, divergiam dos grupos de Judá e Benjamim que permaneceram em Jerusalém. E diante dessas informações,
a afirmação de Jesus nos faz refletir. Porque ele pediu para os apóstolos que primeiramente fossem ao encontro desses povos, as chamadas ovelhas perdidas. Conta-nos Haroldo Dutra que as tribos naquela época funcionavam de forma bem parecida com os nossos estados hoje. Cada um com os seus costumes, com a sua cultura, com os seus modos de falar, de interpretar, com os modos específicos de vestir, as particularidades na estrutura física. Na época de Jesus, após a cisão, as tribos do norte concentraram a sua capital em Samaria, inclusive com a construção de um templo com culto próprio, independente, com uma liturgia diferente daquela praticada outrora em Jerusalém. E importa, nesse sentido, compreender que Jesus não pede aos discípulos que se dirijam aos supostos escolhidos, mas às ovelhas perdidas, trazendo uma ideia de urgência, de ir ao encontro dos mais necessitados primeiramente. O que o Cristo nos sugere e nos explica é que não há, nesse caso, uma predileção, mas que existem momentos diferentes, estágios diferentes de compreensão, etapas diferentes para assimilação, para entendimento, para evolução, para progresso. Naquele momento, eram essas pessoas que careciam de maior atenção para progredirem, para compreenderem as suas palavras. Há desse modo, e Jesus nos traz essa informação de maneira tão clara, necessidades individuais e coletivas que precisam ser atendidas. Traduzindo e refletindo sobre tais explicações dentro do nosso movimento espírita, nós precisamos compreender que existe também um momento para nos colocarmos, que há um momento para expormos as nossas verdades, os nossos pontos de vista. Muitas vezes nós sentimos essa necessidade, e eu me coloco também nessa reflexão, a necessidade, a urgência de convencermos as pessoas, de convertermos as pessoas às nossas convicções, às nossas crenças, muito rapidamente. E nos esquecemos que talvez não seja ainda o momento delas. Curioso também observarmos que Jesus sempre seguia a um roteiro, ele sempre seguia a um planejamento. Antes de pedir aos discípulos que realizassem a missão para a qual vos determinara, ele lhes dera orientações bem claras. Ele lhes dera recomendações, prescrições. E Jesus nos convida, a partir disso, a também nos planejarmos, a termos esse cuidado, a não sairmos de qualquer modo, de maneira intempestiva, para concretizarmos qualquer projeto, qualquer missão que seja. Caso contrário, estaremos jogando pérolas aos porcos, porque todo planejamento ele exige análise do tempo, do momento, e isso nos é importante, nos é essencial. Ele, mais uma vez, nos dá e nos deixa muito claras essas observações na mensagem desse capítulo. Quando, naquele contexto, a conotação de Deus Uno se fez presente para aquele povo, ele rompeu com qualquer desígnio, com qualquer vestígio monoteísta, ou melhor, com qualquer vestígio politeísta, trazendo essa ideia do monoteísmo, trazendo a figura de Deus, representando aquele que é único, aquele que unifica todas as religiões, aquele que unifica todos os grupos, aquele que tem uma única família.
passava a ver, a partir daquele momento, uma igualdade de pertencimento para todos. Jesus abolira a ideia de apenas um grupo ser escolhido, de apenas um grupo ser beneficiado, de apenas um grupo pertencer à família divina. E grande é a lição de Jesus, como também nos afirma Haroldo Dutra, quando ele diz que não, que todos, sem exceção, têm o direito igual de pertencerem à família divina, porque Deus, além de único, é uno. Ele une. Ele é a unidade na diversidade. São diversos povos, mas esse aspecto da unidade une a todos, liga a todos. E Jesus dá essa instrução aos apóstolos, silenciando-se, dando uma nova recomendação, uma nova orientação a posteriori apenas a Paulo. A Paulo é dada a recomendação de realizar o trabalho com gentios. E isso deixa os discípulos muito confusos, muito intrigados, o que demonstra mais uma vez a importância da organização, do planejamento, do sequenciamento, do passo a passo. As instruções dos Espíritos não nos chegam todas a uma só vez, mas de forma gradativa, porque ainda estamos em processo de evolução. Primeiro devemos cumprir a primeira etapa, para só então recebermos os direcionamentos seguintes e avançarmos para os próximos degraus. Kardec é bem conciso ao comentar esse versículo, quando ele nos diz: Jesus não lhes deu essa orientação para que se desdenhassem dos gentios, mas porque os judeus que acreditavam na unidade de Deus e esperavam o Messias estavam preparados pela lei de Moisés e pela lei dos profetas. E devemos, todos nós, nos perguntar diante das reflexões de Kardec: estamos diante da terceira revelação? Antecederam-na outras duas? Será que todos nós já nos encontramos preparados para a mensagem emitida pelas duas primeiras revelações, para finalmente depreendermos, captarmos a mensagem da terceira revelação em sua essência? Visto que Jesus a semeará nos corações um pouco mais preparados. Estamos nós preparados para compreendermos a mensagem da terceira revelação? E ele próprio nos coloca, como aos pagãos faltava essa própria base, tudo estava por fazer. E os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Ou seja, Jesus nos alerta para os dois lados, para a necessidade particular daquele povo e também para a condição a que se encontravam os apóstolos naquele momento. Saulo era o vaso escolhido, foi o mais preparado para desenvolver naquele contexto a missão com os gentios. Mas e nós? De que maneira temos nos preparado? Jesus termina sua declaração nesse item pedindo aos discípulos que anunciassem que o reino dos céus estava próximo. O reino dos céus ainda não havia chegado, mas ele dissera estar próximo. Ele se aproxima. E talvez ainda estejamos nessa etapa do estar próximo. Há, sobretudo, uma sutileza que devemos considerar na interpretação dessa máxima. Jesus nos chama a atenção para o fato de que não podemos viver sem uma referência como gentios. Tampouco podemos projetar cristalizações que eram as cidades dos samaritanos. Ele nos convida a ajudar, a servir, mas sem incorporar o externo, sem incorporar um sistema de crenças.
Importa considerar o interior, não o apego ao que externamente possa ser transmitido. A afirmação estar próximo ao reino dos céus traz à baila ainda uma outra significação. Tem a ver com o fato desse reino ser possível de ser alcançado, deste reino ser acessível a nós, de estar ao nosso alcance. E no caso da figura do pastor, quando ele fala sobre as ovelhas perdidas, tem-se aí uma relação afetiva com a ovelha, que naquela época era muito importante porque significava o sustento da família. Ao sair em busca da ovelha perdida, o pastor vai resgatar aquela que se desgarrou do rebanho por algum motivo, por algum fator, mas que pertence àquela família, pertence àquele rebanho. Mais uma vez, a simbologia da diversidade na unidade. As ovelhas se orientam sempre pela voz do pastor. As pequenas ovelhas, conta-nos também Haroldo Dutra, quando se machucavam, especialmente naquela época, eram carregadas pelo pastor sobre os ombros, enquanto se recuperavam das suas feridas. Quando já curadas, não se desvinculavam, mas porque já se sentiam ligadas ao cheiro do seu pastor, do seu condutor. E Jesus faz isso o tempo todo conosco. Jesus nos demonstra o tempo todo o seu amor, metafórica e literalmente falando. É uma medida de amor. Por isso, ele conclamou os discípulos: vá lá, busque as ovelhas perdidas. Esta é a representação do seu amor, é a representação do seu cuidado por todos nós. Mas o que seria a candeia? Este elemento tão importante que dá nome ao capítulo. Há um texto de Emmanuel que comenta essa passagem contida no livro Fonte Viva, no capítulo 81, intitulado A Candeia Viva, no qual ele diz o seguinte: muitos aprendizes interpretam semelhantes palavras do mestre como apelo à pregação sistemática. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade na renúncia e no sacrifício. E a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Ele nos diz que não basta falarmos, não basta esbravejarmos, agirmos como donos da verdade, pregarmos trechos do Evangelho sem qualquer interpretação, sem qualquer vivência profunda. Mas Jesus nos convida a transformarmos a nossa existência na verdadeira representação da candeia viva. Apresentarmos no altar o óleo de nossa boa vontade, de nossas renúncias, de nossos sacrifícios em favor do Cristo. A candeia original era feita de barro ou cerâmica bem similar a esta imagem aqui ao fundo, na qual colocava-se o óleo em certa medida e a qual dava conta de colocar a medida em específico naquela candeia. Após derramado o óleo e a candeia apagada, ela era colocada debaixo de algum lugar e tampada com alguma vasilha, ou seja, com alqueire, a vasilha da medida.
Essa era uma representação do cotidiano utilizada nessa parábola por Jesus e com uma dimensão reflexiva e espiritual muito profundas. É interessante que Jesus nos convida a não tampar a candeia com a medida, com aquilo que mede, com aquilo que mensura. Ele nos chama a atenção para o nosso egoísmo, para a questão do amor sob medida, de oferecer ao outro algo contado, cronometrado. É como se ele nos sacudisse, é como se ele nos alertasse para a importância de não contarmos e entendermos que o amor verdadeiro, ele não é sob medida, ele é incondicional. Ele não faz contas, ele não faz cálculos. O amor se entrega sem exigir nada em troca. A luz dessa candeia deve brilhar onde há sombras e não o inverso. Ser mensageiro, como também nos diz Haroldo Dutra, é ser a mensagem. Na mesma toada, Afonso Chagas, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, pela Federação Espírita Brasileira, pelo canal da FEB, nos explica que este é um caminho do autoconhecimento. Ele nos diz que à medida que fazemos a nossa viagem ao país de nós mesmos, como discípulos, estamos caminhando, estamos buscando referências e ressonâncias, estamos buscando o autoconhecimento. Estamos, assim, adentrando as nossas mazelas, as nossas possibilidades, e fazendo jus a esse movimento de desconexão por ressonância e limitação com os terrenos periféricos e exteriores. Estaremos nos conectando com os nossos valores interiores. É este o nosso processo de ampliação para sermos efetivamente trabalhadores com o Cristo. A luz precisa atingir onde ela vai servir, onde ela vai auxiliar, onde há sombras. Entretanto, nenhum de nós podemos nos considerar isentos de luz. Todos nós temos alguma luz. A depender do local onde ela se situe, poderá ser a luz mais necessária para aquele contexto, poderá ser a luz mais necessária para aquelas pessoas, poderá fazer toda a diferença. Precisamos nos preocupar mais com o que estamos irradiando do que com o que estamos falando. Há de todos nós a necessidade de fazermos irradiar a luz da nossa candeia, principalmente em momentos de sombra, principalmente em momentos de escuridão, pelos quais a humanidade, de um modo geral, tem enfrentado. A sombra da desesperança, a sombra do egoísmo, a sombra do pessimismo, a sombra da desilusão. Precisamos, como nunca, mantermos essa luz acesa, a fim de que não deixemos a escuridão tomar conta da humanidade. São tempos muito difíceis, muito complicados, quando nos deparamos com cenas cotidianas, com as cenas da guerra na Ucrânia, nos perguntamos o que está acontecendo. Entramos nesse fosso da desesperança. São momentos muito difíceis, muito turbulentos, e é preciso que aquecemos os corações uns dos outros, a fim de que possamos mutualmente nos amparar. Acender a candeia é necessário para enfrentarmos esses momentos sombrios que nos assolam em nossa passagem pela existência planetária, auxiliando, sobretudo, aqueles que ainda não conseguiram alcançar a sua luz. Mais do que isso, iluminar o outro também implica em nos auto-iluminarmos.
No último capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, na mensagem intitulada Façamos a Nossa Luz, nos diz de maneira bem resumida que as luzes, as tochas daqueles que caminham conosco podem nos iluminar por um momento, por dias, por horas, por meses, talvez por anos. Mas sempre haverá um instante em que estaremos só conosco mesmos, nos testemunhos mais difíceis, mais complicados, com a luz que finalmente já pudermos acender. E é preciso sempre compreender em todo tempo o que Jesus quis nos dizer com essa candeia que se acende em nossa casa, já nos conduzindo a um outro patamar de análise e de reflexão. No campo espiritual, a principal casa a ser cuidada, aquela que efetivamente moramos, que nos encontramos, que projetamos o nosso pensamento e vibrações, é a nossa casa mental. É nessa casa que inicialmente precisaremos acender a nossa candeia. Sem essa casa, dificilmente conseguiremos acender qualquer outra candeia que seja, na casa física, em nossa família, em nosso lar. Dificilmente poderemos contribuir de maneira efetiva e salutar para que o nosso lar seja um ambiente mais espiritualizado, mais iluminado, se antes não projetarmos, não cultivarmos essa nossa casa interior e se não partilharmos os elementos base para a nossa edificação espiritual. É preciso partir da parte para finalmente chegar ao todo. Não adianta desfrutarmos em família da prática do Evangelho do Lar se não alimentarmos do pão de iluminação interior, sem antes o realizarmos no lar do nosso coração. Só assim estaremos efetivamente praticando o Evangelho, iluminando o nosso íntimo, para que, posteriormente, possamos iluminar a nossa família e, consequentemente, as civilizações, a sociedade, a humanidade como um todo. Há em nossa mente um poder magnífico e o seu conceito não tem nada a ver com o intelecto puro e simples. A doutrina espírita nos ajudou a compreender que a mente é esse conjunto que reúne sentimentos e raciocínio, que a mente é essa interação entre a emoção e a razão, entre o coração e o cérebro. E é essa interação que plasma as ideias e as nossas vibrações. Diante disto, não basta acender a candeia, mas seguir o rito, o roteiro, os elementos de cuidado, o planejamento para mantê-la acesa e vívida. Esse é o nosso propósito. Este deve ser o nosso projeto no nosso dia a dia, em nossas relações cotidianas, de visitarmos sempre uns as casas dos outros. E, portanto, devemos nos perguntar: aquele que visita a minha casa sai com a luz? Sai mais iluminado? Eu consigo me iluminar para iluminar o outro? Aquele que conversa e interage comigo no meu dia a dia já consegue enxergar a luz que eu já acendi dentro de minha casa interior? Essa é a nossa finalidade, é a nossa missão. É a finalidade para que lá cheguemos a esse processo, a essa jornada evolutiva. Essa é a lição de Jesus para nós. O processo que nos ajudará a acender as nossas candeias interiores, a descoberta de novos caminhos, de novos percursos, novos trajetos, novas lições. A escada da nossa evolução.
Uma candeia mantém-se acesa com combustível e oxigênio. No caso do combustível, espiritualmente falando, ele se refere ao nosso trabalho, ao nosso esforço, à nossa dedicação, ao nosso desprendimento. Quando não há de nossa parte essa entrega, esse compromisso em manter essa luz acesa, irradiando não somente os meus passos, mas os passos alheios, os passos daqueles com os quais eu convivo, a fonte passa a não mais irradiar a sua luz. O preço da luz é o sacrifício de nós mesmos pelo coletivo. Irradiamos ao outro para, em sequência, também nos autoiluminar. Nos autoiluminamos para também expandirmos a nossa luz. A água que nos sacia, como nos narra Arthur Valadares, não é aquela da fonte parada, mas é aquela que, encontrada em nós, passa a jorrar de nós. O grande segredo da vida está em doar-se, em gastar-se. É a essência do amor renúncia, daquele amor que não cobra, do amor que não está preso a uma medida. Quando descobrirmos isso, teremos entendido tudo. Manter a luz acesa nos exigirá serviço e humildade. O outro elemento, o oxigênio, é aquilo que a providência divina nos oferece para a manutenção dessa luz. São as oportunidades para servir em nossa casa espírita, no trabalho assistencial ou em qualquer outra instância. Todas essas são possibilidades que manterão a nossa chama acesa. Mas muitas vezes o que nós fazemos? Cortamos o oxigênio. E, obviamente, a nossa luz se apaga, se esvai. Quando nos desvencilhamos da motivação espiritual e nos enveredamos pelo caminho tão somente material. Dessa forma, apagamos a chama que mantém em nós a luz acesa. O alqueire, nessa parábola de Jesus, é desse modo muito simbólico, pois tem a ver com as nossas trocas, tem a ver com os interesses materiais que abafam, que apagam a luz da candeia. Sem esses dois recursos, o combustível e o oxigênio, não alimentamos a nossa irradiação interior. Não adianta apenas o conhecimento, mas que o elevemos de acordo com a vontade divina e assim, cada vez mais, será o seu poder de alcance. Muito mais do que a luz do que falamos e propagamos, maior será a luz da nossa vivência. Não raras vezes, a nossa necessidade de converter, de convencer o outro através das nossas palavras, é nada mais do que uma forma de mascarar, de ofuscar, de esconder as nossas mazelas internas. A luz interior que ainda, naquele momento, não conseguimos acender. E na ânsia de encobrirmos aquilo que ainda não alcançamos, tentamos persuadir o outro, gritamos, esbravejamos, sempre no intento de ofuscar o nosso próprio vazio. Com essa postura, vamos justificando tudo quanto nos falta luz divina. Já julgamos as pessoas e ainda continuamos a julgando pela cor da sua pele. Já classificamos essas pessoas como menos humanas do que nós. E nós já justificamos essa atitude. Que os indivíduos, pelo seu gênero, eram menores do que outrem. E também já justificamos essa nossa postura, esse nosso julgamento, inclusive através de códigos. Hoje, embora abolidos, tristemente, ainda se encontram imersos, enraizados na cabeça de muitos, através da indiferença. E é dessa maneira que nós também justificamos, também nos desculpamos. Entramos na incoerência de tudo o que é possível,
são apenas palavras que muitas vezes não convencem nem a nós mesmos. E por isso essa nossa necessidade de gritarmos, de perdermos a paciência com o outro, de muitas vezes nem dialogarmos. Não é essa a irradiação de que precisamos. Com a verdadeira luz, não precisaremos nem falar. A luz se manifesta através do silêncio, que se faz a partir da ação. É aquela que não almeja a ostentação, que não almeja reconhecimento. Apenas silencia-se. A verdadeira irradiação é aquela que se faz com a presença, com o sorriso, com um simples amparo. Isso sim é elevar a nossa candeia ao candeeiro. Oferecer ao mundo tudo isso que de forma tão latente ele necessita nesses dias tão difíceis. Essa luz da candeia nos ajuda a enxergar o que aguardamos de bom e de mal, rumo às escolhas que nos auxiliarão na nossa caminhada. Quanto mais alto elevarmos o nosso candeeiro, mais forte irradiaremos a nossa luz, transmitida sempre em nossas atitudes, com vistas à boa nova anunciada e proclamada por Jesus. Eu queria agora, já nos encaminhando para o momento final do nosso encontro de hoje, tentar compartilhar um vídeo. Eu vou fazer um teste aqui, vamos ver se dará certo. Uma música que se fez presente em muitos de nossos momentos no Centro Espírita O Caminho e que para mim é muito simbólica, tem muito a ver com o que nós falamos hoje, é a canção Quanta Luz. E que essa canção possa servir de meditação para essa mensagem do Evangelho do Cristo. Eu vou fazer um teste aqui e aí vocês me deem o feedback se está saindo o som. A tela já está compartilhada, Tiaraci já está compartilhando aí a tela. Não, você tem que ver com Ticiana. Ticiana, a tela já aparece compartilhada. aí. Então vamos ver o som. Aí. Tá saindo. Aos olhos de Jesus.
Que nós permitamos, então, que a voz do Mestre chegue aos nossos corações. Eis o roteiro, eis a proposta a ser seguida. Que Jesus nos abençoe. Elevemos a nossa candeia e não a coloquemos debaixo do alqueire. Que possamos todos nós fazer brilhar a nossa luz. Gratidão mais uma vez. Com esta música tão maravilhosa, com certeza, né, envolveu o nosso ambiente espiritual, o ambiente onde nos encontramos, vinculados pelos pensamentos, pelos sentimentos, aos benfeitores espirituais, aos dirigentes deste trabalho de divulgação do Centro Espírita o Caminho, todos nós encarnados e desencarnados, necessitados que ainda somos, Senhor, das orientações, da compreensão, da Tua mensagem de luz e de libertação. E nesse instante, Jesus amigo, queremos Te agradecer pela bênção desta noite, por estarmos juntos em Teu santo nome, buscando, Senhor, iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que tenhamos a compreensão, o discernimento, para prosseguirmos a nossa caminhada evolutiva com sabedoria, Senhor. Mas rogamos a Ti, Jesus, a força necessária, para que não desanimemos diante das lutas, diante das dores ou dos tropeços, que possamos sempre, Senhor, sorrirmos na nossa fé, na nossa confiança e no desejo sincero de renovação, de renovar os nossos corações, de renovar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Abençoa, Senhor, a todos nós, que aqui nos achamos reunidos em Teu santo nome. E assim, Senhor, é que agradecidos, reconfortados, rogamos a Ti a permissão para finalizarmos a nossa reunião doutrinária desta noite com votos de paz, de harmonia e de serenidade para todos nós que aqui nos encontramos. Pedindo a Ti, Senhor, uma noite de bênçãos, uma semana de paz, de aprendizado, de fortalecimento no bem. Finalizamos a nossa atividade. Abençoa-nos, Senhor, e esteja conosco agora, em todos os instantes da nossa vida.